Atenção, emissoras da Rede Globo, 5 segundos para o próximo programa. Sadia. Saúde, sabor e sadia. Sadia oferece Jornal Nacional. A fuga para o feriadão provoca o maior engarrafamento da história em São Paulo. O presidente Fernando Henrique diz que rico é quem dá calote. Tensão no ar. Paraquedistas se enroscam na hora do salto. 2 ídolos brasileiros estão na lista dos maiores do século. Os sem-terra que invadiram o INCRA em Salvador se recusam a libertar os reféns. Um sucesso brasileiro no Dia Mundial do Meio Ambiente, a recuperação de rios do Pantanal. Mas em São Paulo e Rio de Janeiro, os projetos não andam. A Baía de Guanabara continua a receber 500 toneladas de esgoto por dia. Pescar em pleno Tietê, na capital, em 1996. Ficou só na promessa. Veja agora no Jornal Nacional. A fuga de São Paulo por causa do feriadão de Corpus Christi provoca o maior congestionamento da história da cidade. O repórter Edson Castro sobrevoa São Paulo e mostra a situação do trânsito. Agora há pouco, por volta das 7 da noite, a cidade registrou o recorde de congestionamentos da história. Segundo a CT, a Companhia de Engenharia de Tráfego, foram 227 quilômetros de congestionamentos. Nesse momento nós estamos sobrevoando a marginal do Rio Pinheiros, uma das saídas de São Paulo, principalmente para o litoral, que apresenta um trânsito muito complicado. A situação é esta nas principais ruas e avenidas da cidade. Agora, nesta outra imagem, nós já vamos ver aí a marginal do Rio Tietê, que dá acesso a várias rodovias do interior, inclusive a Via Dutra. Trânsito totalmente parado, inclusive com muitos caminhões. Segundo a Dersa, 550 mil veículos vão deixar a cidade neste feriado prolongado. Edson Castro, de São Paulo. Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente e todo ano nessa data você é bombardeado com 2 listas. A dos animais ameaçados de extinção e a das grandes promessas de recuperação ambiental. Esse ano vai ser diferente. Em vez das listas intermináveis, o Jornal Nacional foi checar os resultados de 3 dos maiores e mais discutidos projetos de despoluição no Brasil. Um exemplo feliz de Mato Grosso, uma obra que começou pelo fim em São Paulo e uma ideia que nem saiu do papel no Rio de Janeiro. O contrato milionário foi assinado com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, e o governo japonês. Total do investimento, 800 milhões de dólares. Em 5 anos, a Guanabara deixaria de ser uma baía de água contaminada, lodo e lixo. Quase metade do prazo se passou e nem o saneamento básico das favelas foi concluído, o passo inicial do programa de despoluição. O projeto também prevê a construção e ampliação das estações de tratamento de esgoto. O processo de licitação para a escolha das empreiteiras levou 1 ano. Aqui na Ilha do Governador, subúrbio do Rio, as obras foram iniciadas, mas a empresa faliu e abandonou a construção em outubro do ano passado. A empreiteira foi multada em R$17 mil, mas o grande prejuízo ficou para o governo do estado. O contrato com o BID estabelece o pagamento de altas taxas pelo atraso no andamento do programa. O governo já foi obrigado a pagar R$2.800.000. Enquanto isso, a Baía de Guanabara continua a receber 500 toneladas de esgoto por dia. É o poço de dejetos de 3.000 indústrias que lançam metais pesados na água. O lixo de quase toda a cidade do Rio de Janeiro e Baixada Fluminense também é jogado às margens da baía. Há 20 anos, o chorume, resíduo tóxico, escorre pelos manguezais. Depois de controlar as fontes poluidoras, o governo deve iniciar a recuperação das áreas já afetadas. Projetos para depois do ano 2000. Daqui a pouco o destino incerto do Tietê. Depois das promessas, um festival de erros adia a recuperação do rio mais importante de São Paulo.
A seguir, Pelé ganha pela segunda vez o título de atleta do século. E em instantes, um dos bandidos mais procurados na Itália é descoberto no Brasil. Nossa cor é o verde. Mais verde é a nossa cidade. Até o mês de julho, a Prefeitura está entregando mais 8 parques à população. Parque Ecológico do Caiçara, Parque do Bairro Planalto, Renato Azeredo no Palmares, Orlando de Carvalho Silveira no Bairro da Graça, Ursulina de Andrade Melo no Bairro Castelo, Alexander Brant em Venda Nova, Marcos Pereira de Melo no São Lucas e Ageu Pio Sobrinho no Buritis. Belo Horizonte, Prêmio de Cidade Modelo em Gestão Ambiental. Prefeitura de Belo Horizonte, diferente e melhor. No centro, no Eldorado e no Trevo de Nova Lima tem Araújo 24 horas. Fralda descartável Puppet 4,65. Bombons Garoto 400 gramas 2,90. Hastes flexíveis Mama Bom com 200 80 centavos. Ração Pedigree Champ original 22,90. 24 horas. Araújo tem mais pra você. Carnabelô, a festa vai começar! Quinta, dia 6, às 19 horas, show de abertura com Jorge Benjó e Pimenta Nativa no Parque das Mangabeiras. E sábado, dia 8, após a festa da Avenida, chiclete com banana e convidados no ginástico. Ingressos à venda na sede do Carnabelô e no posto da dengue da Praça 7. Carnabelô, é nessa que eu vou! O Grêmio só precisa de um empate para decidir a Taça Libertadores. Galvão Bueno. O Grêmio está mais perto do sonho de ser tricampeão da Libertadores. Ontem, em Porto Alegre, venceu o América de Cali por 1-0. A vitória foi apertada, mas o time gaúcho agora pode jogar por um simples empate semana que vem na Colômbia. O Grêmio teve boas chances. Ailton quase marcou de meia bicicleta. O gol saiu aos 30 minutos do primeiro tempo. Goiano de falta. Para aumentar o placar, o Grêmio insistiu nas jogadas aéreas. Jardel chegou a acertar o travessão. Veja que no rebote Paulo Nunes ainda tentou. Aí o artilheiro recebeu marcação pessoal. Seguro, agarrado, não teve espaços. Nem depois dos gritos do técnico Luiz Felipe. Jardel! No segundo tempo, foi a vez do goleiro Córdoba aparecer. Ele saiu do gol e neutralizou as jogadas aéreas. Nas cobranças de faltas, Córdoba também apareceu bem. E o jogo terminou mesmo 1-0. 1-0 pode dar a impressão de um mau resultado, mas não é. No jogo da volta, o time colombiano tem que partir para o ataque. Isso vai dar ao Grêmio a chance de jogar como gosta e sabe, marcando muito e contra-atacando rápido. Uma pesquisa com 5.000 europeus confirma o que já se sabia há muito tempo. Pelé é o maior atleta do século. A pesquisa feita por uma empresa americana ouviu franceses, alemães, espanhóis e britânicos. Veja os resultados. O americano Muhammad Ali, ex-campeão olímpico e mundial de boxe, e o tricampeão Ayrton Senna dividiram o terceiro lugar. Deu empate também na segunda posição o esquiador italiano Alberto Tomba, tricampeão olímpico, e o ciclista espanhol Miguel Indurain, pentacampeão da Volta da França. Só Pelé ficou acima das dúvidas e ganhou de novo o título de melhor atleta do século. De novo, porque em 1980, o jornal francês L'Équipe ouviu jornalistas do mundo inteiro e concluiu: não houve ninguém igual ao rei. O técnico Carlos Alberto Parreira, que estava na Turquia, onde foi campeão dirigindo o Fenerbahçe, chegou hoje ao Rio. Amanhã, ele acerta os últimos detalhes de seu contrato com o São Paulo.
Um sufoco no céu da Austrália. 2 paraquedistas da Nova Zelândia se enroscam durante um salto. Um cinegrafista saltou junto para acompanhar a manobra da equipe da Nova Zelândia. O grupo pretendia descer numa formação vertical com 8 paraquedistas, mas 2 deles acabaram se chocando e se enroscando. Um dos paraquedas perde a estabilidade. Depois de alguns segundos de sufoco, o paraquedista consegue se soltar do companheiro. Ele se livra do paraquedas principal e abre o de reserva para completar o salto que quase acabou em tragédia. Em instantes, aposentados ganham uma batalha contra aumento de plano de saúde. E o desafio para despoluir o maior rio de São Paulo. Esse aqui já comprou 10 revistas olímpicas. Já esse aqui não perde um sorteio do meu programa. E você, não comprou a sua ainda? Você pode ganhar um montão de prêmios que lotam um caminhão todo domingão. Mais 10 Gol Atlanta. E no último sorteio, 10 casas ou apartamentos com uma Paraty Atlanta na garagem. A revista olímpica Série Prata já fez muitos ganhadores. Seja o próximo. Compre a sua nas bancas Correios e Lotéricas. Preencha o cupom. Mande pra gente. O elefante é fã de Parmalat. O porco cor-de-rosa e o macaco também são. O panda e a vaquinha só querem Parmalat. Assim como a foquinha, um ursinho e um leão. O gato mia, o cachorrinho late. O rinoceronte só quer leite Parmalat. Mantenha o seu filhote forte, vamos lá. Trate seus bichinhos com amor e Parmalat. Tomou? Veja só quantas pessoas que com apenas 23 pontos ganharam 200 mil reais do Papa Tudo. O Aldécio de Jundiaí, São Paulo, o Edmar de Martinho Campos, Minas Gerais, a Maria Cristina de Candeias, Bahia, o Alaor de São Bernardo do Campo, São Paulo, o Irineu do Rio de Janeiro, a Maria Aparecida de São José dos Campos, São Paulo, o João Vidotto do Paraná e o João Henrique do Rio de Janeiro. Você pode ser o próximo. Garanta já o seu Papa Tudo de 3º aniversário por apenas R$3. E boa sorte! Tristeza, desânimo, chatice. Jogue tudo isso pro alto. A alegria está chamando. O Carnabelô está chegando. Só falta você. Venha para o Carnabelô. Compre já sua arquibancada, seu camarote ou seu abadá. Saia no bloco com a sua galera. Carnabelô é bom demais. De 6 a 9 de junho, você não pode ficar fora dessa. Carnabelô, é nessa que eu vou. Morreu hoje em São Paulo o jornalista Júlio de Mesquita Neto. Durante 27 anos, ele foi o diretor do jornal O Estado de São Paulo. Júlio de Mesquita Neto, ou Júlio Neto, como era conhecido, tinha 73 anos, 48 na redação do jornal O Estado de São Paulo. Sob o comando dele, o jornal passou por reformas gráficas e foi criada a Agência Estado de Notícias. Ao velório, hoje, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, compareceram vários empresários, políticos, ministros e o presidente Fernando Henrique Cardoso. Um homem sempre quase tímido, recolhido aos seus trabalhos, com uma modéstia e que deixou uma marca no jornalismo brasileiro, seguindo a tradição de seu pai e de sua família. Júlio de Mesquita Neto foi enterrado às 5 horas da tarde. O jornalista Oliveiros Ferreira assumiu o cargo de diretor responsável do jornal O Estado de São Paulo. A Polícia Federal prende em Salvador um dos mais procurados criminosos da Itália. Ele estava no Brasil há 5 meses. Giovanni D'Alena é apontado como responsável pela morte de pelo menos 20 pessoas na Itália. Depois de cumprir pena de 2 anos, fugiu, passou por vários países e foi condenado à revelia a mais 20 anos. Aposentados protestam em São Paulo contra os aumentos de mensalidades do plano de saúde transmontano. Os reajustes chegaram a 500% para os idosos. O presidente do Transmontano, Vasco Monteiro, conversou com os aposentados e suspendeu o aumento até semana que vem. Feriado com chuva no litoral do Nordeste e no Sul, o frio começa a diminuir. Veja na previsão do tempo.
A temperatura do Oceano Atlântico está mais alta na costa do Nordeste. Essa mudança provoca áreas de instabilidade em alto mar que acabam levando chuva para o litoral. Por isso, amanhã o dia já amanhece chuvoso em toda esta área escura, com pancadas mais intensas no Rio Grande do Norte. Chove o dia todo também no extremo norte do país e em todo o litoral da região sul. Nas outras regiões, muito sol. Em boa parte do sul e do sudeste, o dia já amanhece com aquele típico nevoeiro de outono. A temperatura volta a subir e a máxima pode chegar a 26 graus em São Paulo e Belo Horizonte, 28 no Rio de Janeiro e 30 graus em Belém. Pescar em pleno Tietê, na capital, em 1996. Essa promessa foi feita há 4 anos, no início do projeto de despoluição do rio. Ficou só na promessa. Se eu passar o dia todo aqui, eu vou pescar de tudo, menos peixe. Com 1.100 quilômetros de extensão, o rio Tietê nasce na Grande São Paulo e morre 100 quilômetros depois. Ao receber a sujeira de toda a região, o nível de oxigênio da água cai a 0. O que polui mesmo o Tietê é o esgoto doméstico. São 800 toneladas por dia. Dos 900 milhões de dólares previstos para a primeira fase da despoluição, só foram gastos 240. O projeto ficou restrito à construção de 5 estações de tratamento. Para os ambientalistas, a rede que vai levar o esgoto para as estações deveria ter sido feita primeiro, mas as obras mal começaram. A Companhia de Saneamento do Estado, responsável pela despoluição, diz agora que a prioridade são as redes coletoras. O grande benefício do projeto Tietê vai ser retirar o esgoto, vai ser criar condições sanitárias de saúde para a população, mas não devemos ter ilusão de que estaremos pescando nos próximos 4 anos no rio Tietê. A nova promessa é terminar a primeira fase até 98. Por enquanto, o paulistano continua a conviver com o cartão postal mais sujo da cidade. Daqui a pouco você vai ver o sucesso de um projeto de recuperação ecológica no Pantanal. E a seguir, funcionários do INCRA viram reféns em protesto de sem terra em Salvador. Golden Cross, 25 anos. Quem é o seu Marcos? Sou eu. Tudo correu bem? E o senhor é pai de uma linda menininha. Ai, filho! Tá ruim. Melhorou. Agora ficou bom. E aí, meu amor? O que foi que o doutor disse? Alta amanhã! Nossa, ficou ótimo. Seu Marcos? Menino ou menina? Menina. Ai, filho! Eu tô novo aqui, dá pra jogar bola agora, senhor Marcos? Então, menino. O senhor acaba de ser pai de 2 meninas. Alheia a qualquer vontade. Sua saúde e seu amanhã estão nos nossos planos. Golden Cross, 25 anos. Amor proibido, amor bandido, amor perfeito, amor direito. Amor de 2, amor de 3, amar é lindo. Amor recente, amor pra frente, é diferente de amor antigo. De qualquer jeito, amar é lindo, de qualquer jeito, amor é lindo. 12 de junho é dia de dar presente do Shopping Cidade para sua cara metade. Como é que funciona esse negócio? Você deposita mensalmente uma quantia. O valor depende de quanto você quer receber lá na frente, entendeu? Você não lê o jornal? A partir desse ano, qualquer aplicação no Fundo Prever é dedutível do imposto de renda. E para saber mais sobre esse plano Prever? É simples. Anota aí esse número. Ou então você vai a uma agência dos bancos associados Unibanco e Bamerindos. Agora que o imposto de renda permite a dedução dos planos de previdência, quero ver que desculpa você vai arrumar para empurrar o teu futuro para depois. Tem futuro, tem Prever. O ministro da Saúde, Adib Jatene, disse hoje que deixa o governo caso a contribuição provisória sobre movimentação financeira, CPMF, não seja aprovada. O ministro fez a declaração na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados, onde foi discutir os problemas da saúde no país.
O ministro do Planejamento, Antônio Candir, disse hoje no programa Bom Dia Brasil que, pessoalmente, é contra o imposto, mas ressaltou que é apenas mais uma voz no governo. O superintendente interino e assessores do INCRA são mantidos como reféns em Salvador há mais de 48 horas por pessoas do movimento do Sem Terra. Anteontem, eles invadiram o prédio do INCRA para pressionar o governo a agir mais rápido na reforma agrária no estado. Os Sem Terra controlam até a comida dos reféns e dizem que vão manter o cativeiro até receberem garantia de que serão atendidos. O grupo de 1.200 trabalhadores sem terra ocupa todos os andares do prédio. Dentro do gabinete, o superintendente interino do INCRA na Bahia, Fernando Piton, e os assessores Geraldo Portela e Renato Lordelo estão proibidos de sair. Os sem terra bloquearam a entrada e controlam até a comida dos reféns, farinha e carne seca. O líder do movimento diz que o impasse só acaba depois que o governo federal atender a duas reivindicações: garantia de assentamento de 5.600 famílias no estado e a nomeação imediata do superintendente definitivo para a Bahia. Apesar de se sentirem em cárcere privado, os reféns não querem a interferência da polícia. Na frente do prédio, os policiais apenas acompanham a ocupação. Angustiados e apreensivos, assim estão os parentes dos reféns. Aqui na casa de Geraldo Portela, um dos assessores, hoje é dia de festa. É que o garotinho Pedro está completando 6 anos. Um aniversário que já estava tudo certo para ser comemorado com a presença do pai. Pedro só conseguiu falar com o pai pelo telefone. Dona Regina está revoltada. Se eles prendem, eu acho que dificultam mais o trabalho deles. A situação do superintendente interino não é diferente. Os filhos dele não sabem de nada. Não foi colocado para eles que eu estou refém, coisa assim. Foi colocado que... não, seu pai está trabalhando muito e tal, está ocupado lá. É sua mulher? Está angustiada. O ministro da Reforma Agrária e presidente do INCRA, Raul Jungmann, disse em Brasília que a ação violenta do Sem Terra é inaceitável. Segundo o ministro, o INCRA está negociando com o movimento do Sem Terra desde o primeiro dia do impasse em Salvador. Ele acredita que nas próximas horas deve sair um acordo. O empresário Olacir de Moraes, conhecido como o Rei da Soja, quer vender ao governo 2 fazendas para a reforma agrária. São 160 mil hectares, uma área pouco maior do que a cidade de São Paulo. A intenção do empresário é convencer o INCRA de que as fazendas são um bom negócio por causa da estrutura instalada para a produção de grãos. Preço do negócio: 600 milhões de reais. As 2 fazendas faturaram no ano passado 90 milhões de reais, produzindo 190 mil toneladas de grãos, principalmente soja, milho e trigo. Esse desempenho é garantido por uma infraestrutura gigante que inclui 3 mil máquinas e 1.200 funcionários. Eles moram dentro das fazendas em mini-cidades. Elas têm luz elétrica, ruas asfaltadas, escolas e até hospital. A fazenda de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, e a outra de Campo Novo do Parecis, em Mato Grosso, valem, segundo o empresário, 600 milhões de reais. O pagamento seria dividido em 2 partes, como prevê a lei. O valor da terra, 200 milhões, o INCRA poderia quitar em títulos da dívida agrária, aqueles papéis do governo que podem ser usados nos leilões de privatização. Os outros 400 milhões, o valor das benfeitorias, teriam que ser pagos em dinheiro vivo. O empresário confirmou hoje em São Paulo que a intenção é deixar de produzir grãos e concentrar os investimentos na 3ª fazenda do Grupo Itamaraty, também no Mato Grosso. Ela fica em Nova Olímpia e a maior parte dos 200 mil hectares são exclusivos para a produção de açúcar e álcool, um setor que virou prioridade nos planos de Olacir de Moraes. Construindo uma ferrovia, construímos uma usina elétrica no Mato Grosso, essa agroindústria, não é isso? Eu acho que nós já estamos com muita coisa e temos que consolidar, aumentar a produtividade desses setores onde nós já nos encontramos. Eu acho que é uma atitude positiva, sobretudo porque inova, na medida em que o empresário aceita TDA para o pagamento não apenas de terra, mas também de benfeitoria. E eu acredito que na próxima semana eu estarei indicando 2 comissões. Uma para fazer a avaliação do valor da terra e benfeitorias e outra para fazer um estudo de viabilidade econômica. Sendo a resposta positiva, nós então vamos encaminhar, possivelmente, negociações com o empresário. As especulações são de que o empresário Olacir de Moraes quer usar os títulos da dívida agrária justamente para participar dos leilões de privatização. O projeto da lei de imprensa que está sendo discutido no Congresso ganha novo relator, que defende penas mais leves para os chamados abusos.
O projeto da nova lei de imprensa está na Câmara desde 92. O texto original prevê multas para jornalistas e empresas em casos que a Justiça considere que houve abusos. Mas o projeto foi alterado pelos deputados. Além das multas, que ficaram mais pesadas, o novo projeto prevê também prisão para os jornalistas. O presidente da Federação Nacional de Jornalistas alerta que penas assim podem trazer de volta a censura. Nós queremos uma imprensa independente em relação ao poder executivo, ao poder legislativo, ao poder judiciário, exatamente para que os meios de comunicação possam contribuir para a cidadania e para a democracia. O novo relator do projeto também acha que a lei é exagerada e já propôs mudanças. Quanto à prisão, eu já tenho convencimento de que vou tirar isso do projeto e vou propor apenas a pena de multa e de serviço à comunidade. O projeto deve ser votado no segundo semestre. A discussão da lei de imprensa envolve também a Ordem dos Advogados do Brasil. O presidente da OAB, Hernando Shoa Lima, acha que a lei é uma ameaça à liberdade e diz que ela é desnecessária. Eu não vejo necessidade da lei de imprensa na medida em que os crimes contra a honra, seja a calúnia, a difamação, a injúria, já estão contemplados esses crimes no Código Penal. Na semana que vem, os líderes dos partidos no Congresso vão se encontrar com representantes dos jornalistas para discutir o novo projeto da lei de imprensa. Está prestando depoimento neste momento na Polícia do Rio de Janeiro o empresário Cândido José Mendes de Almeida, filho do cientista político e membro da Academia Brasileira de Letras, Cândido Mendes. Ele contou que foi sequestrado dentro de casa por 5 homens. Segundo o Cândido José, ele conseguiu fugir dos sequestradores no fim da tarde e disse que o cativeiro era um quarto de hotel no centro da cidade. Veja a seguir, a inflação cai em São Paulo. E a recuperação de rios do Pantanal arrasados por garimpeiros. Tristeza, desânimo, chatice. Jogue tudo isso pro alto. A alegria está chamando. O Carnabelô está chegando. Só falta você. Venha para o Carnabelô. Compre logo a sua arquibancada, o seu camarote ou o seu abadá. Saia no bloco com a sua galera. Carnabelô é bom demais. De 6 a 9 de junho, você não pode ficar fora dessa. Carnabelô, é nessa que eu vou. Carnabelô. A Ortocrim foi aos lugares mais frequentados da noite para saber a opinião sobre seus colchões. Boa noite. O que o senhor acha do colchão Royal Luxo? E o Palladium? E o que é que a senhora tem a falar do colchão ortopédico ouro? O colchão brilhante é bom mesmo, hein? É gostoso dormir no colchão Royal Luxo Berço? Ortocrim, eleito pela maioria absoluta. Chegou o Miller Genuine Draft. Refrescante como um chopp tirado na hora. Miller não é pasteurizada, é filtrada a frio. Miller é mais que uma cerveja. É a mais tradicional draft beer do mundo. Experimente Miller. Refrescante como um chopp. Num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Tem carnaval, eu tenho fusca e um violão. Sou Flamengo e tenho uma nega chamada Tereza. Rio Grande do Sul, a outra face do país tropical abençoado por Deus e bonito por natureza. Cai um pouco a inflação em São Paulo. Segundo a FIPE, Fundação e Instituto de Pesquisas Econômicas da USP, o índice caiu de 1,6% em abril para 1,3% em maio. No Rio, os preços no varejo, segundo a Fundação Getúlio Vargas, subiram de 1,1% para 2% em maio. Os Ministérios da Indústria e Comércio e da Cultura se unem para aumentar o turismo no país. O projeto foi lançado hoje no Rio de Janeiro. O convênio assinado pelos ministros Francisco Vefor, da Cultura, e Francisco Dornelles, da Indústria e Comércio, pode mudar a situação do turismo no Brasil. A intenção é atrair mais visitantes com maior produção de eventos culturais.
A parceria entre os Ministérios da Cultura e da Indústria e Comércio não para por aí. Um projeto de lei que está sendo elaborado em conjunto pretende ampliar os investimentos na indústria cinematográfica brasileira de uma forma como nunca foi feito antes. O objetivo, transformar o que é arte em uma indústria bastante lucrativa, que tem possibilidades até de gerar divisas para o país. Os incentivos fiscais para as empresas passarão de 1% para 3%. Será criado um fundo para ajudar na produção de filmes e vídeos. Os filmes para exibição no exterior terão financiamento igual aos produtos de exportação, com juros mais baixos. A novidade foi anunciada durante encontro com cineastas, produtores e empresários no Polo de Cinema e Vídeo. A cidade melhor qualificada, melhor capacitada, do ponto de vista técnico, do ponto de vista econômico e do ponto de vista cultural, até o momento, para o desenvolvimento do cinema e da arte, é o Rio de Janeiro. Os ministros da Cultura e da Indústria e Comércio também visitaram o Projac, da Rede Globo, o maior centro de produção de televisão da América Latina. Acompanhados do vice-presidente executivo da Rede Globo, Roberto Irineu Marinho, eles conheceram as cidades cenográficas onde são gravadas as novelas e os estúdios dos programas. O Banco Mundial vai investir 40 milhões de dólares em projetos de conservação do meio ambiente. O convênio foi assinado hoje pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. O presidente assinou também um decreto que cria linha de crédito para incentivar a extração da borracha, da castanha e a pesca artesanal na Amazônia. Na solenidade, o presidente defendeu os financiamentos especiais para os pobres e justificou. Calote não é próprio do povo. Calote quem dá é rico. Nem todos. Ainda bem, né? Rio Paraguai, centro de Mato Grosso. As margens do principal formador do Pantanal desaparecem entre os buracos cavados pelo garimpo de diamantes. Rio Peixoto de Azevedo, norte do estado. Mercúrio e destruição deixados pela busca do ouro. Depois de 20 anos de agressão, Mato Grosso usa dinheiro do Banco Mundial para recuperar a paisagem dos seus rios. No Peixoto, as margens estão sendo reflorestadas com um método inovador. Primeiro cultivam as árvores nativas de desenvolvimento mais rápido. Depois plantam as mais raras, que precisam de proteção do sol para crescer. Em 2 anos, o resultado é árvores deste tamanho, com mata já fechando junto à floresta original da região. Aqui o trabalho já recuperou 16 hectares. No Rio Paraguai, o programa está na primeira fase, controlar o garimpo. Este ano, os fiscais desativaram 100 dragas que sugavam areia e pedras. Agora, os equipamentos serão usados pelos próprios garimpeiros para corrigir os estragos. Até hoje, foram aplicados 20 dos 60 milhões de reais destinados para programas ambientais em Mato Grosso. A água do Paraguai está mais limpa e Beija-Flor faz ninho outra vez nas margens do Rio Peixoto. Bandos de pessoas puxando navios, empurrando vagões e fazendo outras 1000 maluquices. São imagens comuns neste 5 de junho, Dia Internacional do Desafio. Aqui no Brasil, várias cidades paulistas participaram. O Dia do Desafio não dá prêmios. O objetivo é quebrar a rotina e dar um pouco de exercício aos participantes. Nada muito pesado, só puxar um navio. Ou empurrar um vagão de trem. Nessa competição, o importante é chamar a atenção. Esse desafio entre as cidades começou em 83, no Canadá, e em 91 virou uma competição internacional. As cidades do interior de São Paulo entraram na disputa no ano passado. Os motoristas ainda enfrentam grandes congestionamentos na saída de São Paulo para o litoral e o interior do estado. Voltamos ao vivo à capital paulista com as informações do repórter Edson Castro. Uma noite muito difícil para o paulistano. O trânsito continua muito complicado nesse momento, principalmente nas marginais, como a marginal do Rio Tietê, que liga várias rodovias, principalmente a rodovia Presidente Dutra. São Paulo
que registrou o recorde de congestionamento às 7 da noite, foram 227 quilômetros, agora, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego, apresenta 175 quilômetros de congestionamentos. O paulistano está encontrando muitas dificuldades para chegar às estradas. Todas as saídas para as rodovias que ligam tanto o litoral como o interior estão praticamente bloqueadas por causa do excesso de veículos. Edson Castro, de São Paulo. E o caos do trânsito de São Paulo tirou do sério a rainha do basquete. Por causa de uma fechada, Hortência se envolveu num bate-boca com outra motorista. Segundo o boletim de ocorrência na polícia, as duas desceram dos carros para brigar e foi preciso a intervenção de um policial de trânsito para separá-las. A outra motorista, a dentista Cibele de Oliveira, afirmou na polícia que foi agredida. Hortência diz que apenas botou a dentista dentro do carro dela e bateu a porta para acabar com o escândalo. Uma boa noite. Boa noite e até amanhã. Rede Globo Minas. Assista agora O Fim do Mundo. Classificação 12 anos. Jornal Nacional. Oferecimento Sadia. Saúde, sabor.